Logo ali há uma mansão. 3 televisores grandes, 3 geladeiras. Eu só queria um televisor e uma geladeira. Ali é uma imensa área de 10 mil metros quadrados para a construção de uma mansão. Eu só queria 50 metros quadrados para a construção de uma pequena moradia para minha família. É um retrato do Brasil, dos contrastes. Nós somos 62 milhões de endividados no Brasil, em razão de um sistema financeiro que se transformou em verdadeiro monstro, nos fazendo de reféns dele, massacrados que somos pela ambição desmedida do lucro de bancos que se instalam no país para a sua abastança, para a abastança, a prosperidade dos seus proprietários e, obviamente, o sacrifício de um povo trabalhador que vive nesse país. Nós temos que refundar realmente a República. Esse divórcio não pode persistir. Quando eu pregava a refundação da República, muitos diziam: mude o discurso, as pessoas não entendem. É subestimar a inteligência das pessoas, porque elas entendem sim. Elas vivenciam esse divórcio que há entre o Estado e a sociedade. Esse divórcio destrói a República, transforma a República em falácia. Esse divórcio é a razão do infortúnio de muitos. Esse divórcio provoca a revolta contra os privilégios das autoridades, alguns deles dissertados há pouco aqui pelo senador Jorge Cajuru e pelo senador Eduardo Girão. Presidente, abençoada a sexta-feira que nos permite constatar que há senadores tentando fazer a leitura correta do que se passa nas ruas do país. Nós ouvimos sempre que é preciso ouvir a voz das ruas. Ficamos muitas vezes no discurso, porque muitos se recusam a colocar o rosto na janela para ver o que se passa nas ruas do país verdadeiramente. E nós tivemos uma grande oportunidade, que foi a campanha eleitoral recente, para constatarmos que vivemos numa sociedade em movimento. Esse movimento se tornou perceptível a partir de 2013, quando multidões foram às ruas do país protestar, combater corrupção e exigir mudanças. Depois, tivemos o processo eleitoral de 2014 e chegamos a 2018. Eu tive a primazia de modestamente participar de uma eleição presidencial e pude percorrer alguns estados brasileiros e conhecer mais de perto as distorções existentes, as contradições, esse contraste gritante entre a riqueza, a abastança e a prosperidade e a miséria, o infortúnio, a infelicidade que assalta milhares de lares brasileiros, colocando 52 milhões de irmãos nossos abaixo da linha da pobreza. E nós estamos vivendo agora esse momento que é uma transição para o futuro do país, que não pode ser desperdiçado na irresponsabilidade pública, na omissão, na leniência ou na incapacidade de ler, aprender e promover as mudanças que a nação exige. Eu entendo sempre que o político capaz é aquele que se antecipa aos fatos. No entanto, senadores Girão, Stevenson, Confúcio, Isalci, nós temos que ser agora um pouco condescendentes, eu diria até generosos,
e com muita paciência aguardar os acontecimentos para verificar se o governo eleito fez a leitura correta e vai se expressar diante da sociedade brasileira atendendo às exigências da coletividade. Porque ficou perceptível a existência no inconsciente coletivo, desde a antevéspera da campanha eleitoral última, que havia um movimento que se tornaria avassalador e promoveria uma mudança radical. Muitos de nós, eu me propus ser candidato exatamente por isso, imaginávamos poder catalisar esse movimento de mudança. Bolsonaro foi mais competente do que nós e conseguiu convencer a opinião pública que ele seria o agente adequado para essa mudança. Se a escolha foi adequada, o tempo dirá, só o tempo dirá. Nós temos que aguardar. Estamos para colaborar, para contribuir, queremos ser também mensageiros dessa tarefa de construção de um Brasil melhor. E por isso, vamos aguardar com paciência, quem sabe 100 dias, 120 dias, para verificar, numa postura de independência, como se conduz o governo eleito no ano passado. E eu fico feliz de ver a nossa bancada do Podemos sempre presente, com os novos senadores, o Girão, o Stevenson, o Lazier e todos os outros que já estavam no partido, presentes no dia a dia, tentando fazer a leitura do que deseja o povo brasileiro nesta hora de mudança. Eu repito que tive uma grande oportunidade, embora gostaria de poder ter percorrido mais o país, mas as condições limitaram, as condições financeiras, materiais limitaram, mas de qualquer forma tive a oportunidade de conhecer melhor e ficar encantado com as belezas naturais, com as extraordinárias potencialidades econômicas, mas de outro lado, se entristecer com a pobreza e com a miséria, especialmente ao deixar as grandes cidades, os grandes centros urbanizados, verificar na periferia os casebres, as choupanas, os barracos, abrigando famílias pobres, sem esperança e sem futuro, massacradas pelas injustiças sociais flagrantes que moram a partir de Brasília no Estado brasileiro. Eu tive a oportunidade, agora ainda recebi uma ligação do Vitório Medioli, prefeito de Betim, em Minas Gerais, de sobrevoar com o helicóptero do amigo Medioli as montanhas de Minas Gerais. E ele apontava e dizia: aquela montanha tem maior concentração de minério do mundo. E eu ficava empolgado com aquela riqueza, mas olhava abaixo e via um povo pobre, um povo miserável. Como admitir tamanho contraste? E agora, ainda com maior tristeza, nós verificamos que toneladas de minérios foram exportadas e produziram um mar de lágrimas em meio ao mar de lama que se formou com o rompimento de uma barragem que se deu em razão da irresponsabilidade de governantes, de administradores do setor público e privado, em razão da omissão. Porque esse crime que se praticou em Minas Gerais, em Brumadinho, trata-se de crime doloso e não apenas crime ambiental.
Porque o que se deu foi um assassinato em massa. E há que se punir, responsabilizar civil e criminalmente. Não basta a retenção de recursos, o bloqueio de valores para uma eventual indenização. É preciso o exemplo da prisão, da responsabilização criminal a mais rigorosa possível, para que se evite logo a seguir um novo espetáculo degradante desta violência incontida contra seres humanos, a exemplo do que ocorreu antes em Mariana, também em Minas Gerais. Nós estamos dissertando um pouco do que vimos na campanha como retrato do Brasil. E é por esta razão que quantas vezes ao caminhar pelas ruas eu ouvia a voz do povo. Alguém em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, chega e diz: eu moro ali debaixo daquela árvore. Eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho emprego, eu não tenho salário. Mas não fale em pobreza. Fale em oportunidades. Porque se eu tivesse oportunidade, eu não estaria ali. Ele olhava um prédio à frente, parado, uma obra paralisada em razão do superfaturamento, da corrupção. O Ministério Público impediu a sua continuidade, a obra de um hospital, e ele dizia: me traga uma moto niveladora, eu a dirijo e derrubo esse prédio, porque eu tenho capacidade para isso, mas não tenho oportunidade, por isso vivo debaixo da árvore. Não fale mais em pobreza, fale em oportunidades. Ou alguém que chega e diz: logo ali há uma mansão. 3 televisores grandes, 3 geladeiras. Eu só queria um televisor e uma geladeira. Ali é uma imensa área de 10.000 metros quadrados para a construção de uma mansão. Eu só queria 50 metros quadrados para a construção de uma pequena moradia para minha família. É o retrato do Brasil, dos contrastes. Nós somos 62 milhões de endividados no Brasil, em razão de um sistema financeiro que se transformou em verdadeiro monstro, nos fazendo de reféns dele, massacrados que somos pela ambição desmedida do lucro de bancos que se instalam no país para a sua abastança, para a abastança, a prosperidade dos seus proprietários e, obviamente, o sacrifício de um povo trabalhador que vive nesse país. Nós temos que refundar realmente a República. Esse divórcio não pode persistir. Quando eu pregava a refundação da República, muitos diziam: mude o discurso, as pessoas não entendem. É subestimar a inteligência das pessoas, porque elas entendem sim. Elas vivenciam esse divórcio que há entre o Estado e a sociedade. Esse divórcio destrói a República, transforma a República em falácia. Esse divórcio é a razão do infortúnio de muitos. Esse divórcio provoca a revolta contra os privilégios das autoridades, alguns deles dissertados há pouco aqui pelo senador Jorge Cajuru e pelo senador Eduardo Girão. Enfim, nós estamos agora para discutir a reforma da Previdência, e o nosso partido se reúne na próxima terça-feira para conhecer na íntegra o projeto do governo e debater o tema. O que nós verificamos é que colocam a reforma da Previdência como se fosse o próximo milagre, que a reforma da Previdência vai resolver todos os problemas do país. Mas se esquecem de colocar o dedo em outras feridas que certamente provocam a crise que nós estamos vivendo. Quem acompanha
os números das contas públicas do governo federal constata que o déficit nos assombra e cresce. Muito certamente, lá na Avenida Paulista, ou em qualquer cidade pequena do interior do país, a exemplo do que ocorre em lugares longínquos desse país, não se aperceberam ainda da gravidade da destruição que houve nos últimos anos das contas públicas, das finanças públicas no nosso país. Houve uma destruição. E, certamente, o déficit público crescente, a dívida pública que cresce de forma avassaladora, nos engole. E não é a reforma da Previdência que por si só resolverá os problemas do país. Quem acompanha os números de maneira mais atenta já observou que o déficit nominal está sempre presente nas contas do governo nas últimas décadas. Isso significa que o Brasil não consegue pagar sequer a totalidade dos juros da dívida ao longo dos anos. Vamos lá, em 2018, o déficit primário foi de 108 bilhões. Os gastos com juros somaram 379 bilhões, resultando um déficit nominal de 487 bilhões, o que equivale a 7,09% do produto interno bruto. Um país que paga de juros mais de 7% do produto interno bruto anualmente. As contas do governo padecem de uma desestruturação sistêmica. Trata-se de uma desagregação ampla que não será corrigida apenas com a reforma da Previdência, que de fato precisa ter suas regras aperfeiçoadas. A reforma do sistema financeiro e a reestruturação dos mecanismos de gestão da dívida pública são ações indispensáveis ao governo federal, sob pena de apenas maquiar no curto prazo a situação das contas públicas do nosso país. O ministro Paulo Guedes vem destacando que o objetivo da reforma da Previdência é gerar uma economia de pelo menos 1,160 bilhões em 10 anos. Isso é salutar, mas está longe de ser suficiente. Muito longe de ser suficiente. Considerando um cenário com esta reforma da Previdência realizada, fica a questão posta. Os recursos que serão economizados serão utilizados de que forma? Serão utilizados para pagar juros da dívida pública e o custo elevado da máquina pública, ou serão aplicados em investimentos como infraestrutura e educação? Caso o que for economizado com a reforma da Previdência, que é uma reforma necessária, seja utilizada para pagar juros estratosféricos do endividamento da União e o elevado custo da máquina pública, não teremos mudanças estruturais de fato e a transferência de renda para os mais ricos continuará ocorrendo de forma perversa. Para constatar isso, basta fazer conta. Esses 1 trilhão e 100 que se pretende arrecadar em 10 anos com a reforma da Previdência, caso outras reformas não sejam realizadas para reduzir o custo da máquina e da dívida pública, essa economia com a Previdência não seria suficiente para pagar os juros da dívida durante 3 anos. Aparentemente é um grande valor, mas a análise nos leva a concluir que é insuficiente. Considerando o déficit total, o dinheiro economizado com a reforma da Previdência seria consumido em apenas 2 anos e meio. É bom destacar, senadores, que o atual governo precisa se dar conta de que essa política do teto de gastos
ela não será respeitada sem medidas duras, tecnicamente qualificadas, para conter esse processo de endividamento público e a elevação do déficit público que se dá sem ser contido, porque até esse momento não assistimos à adoção de medidas que possam contê-lo efetivamente. A dívida bruta do governo fechou o ano de 2018 com a cifra de 5,2 trilhões, de acordo com metodologia adotada pelo Banco Central, o que significa 76,7% do PIB. Essa dívida cresceu nos últimos 10 anos de forma assustadora. Utilizando a metodologia internacional que o Banco Central utilizava até 2007, o total da dívida é de 5,9 trilhões, que significa 86,4% do produto interno bruto. Considerando os dados obtidos com a metodologia do Banco Central, 1 trilhão e 100, correspondente às operações compromissadas do Banco Central, significam 16,4% do PIB. Portanto, as operações compromissadas do Banco Central já alcançam o percentual de 16,4%. Em 2006, era de apenas 3,2% do PIB. Em 2006, somava 77,3 bilhões, agora 1 trilhão e 100 bilhões. Em dezembro de 2018, o volume de dívida com as operações compromissadas, eu repito, chegava a 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Esse instituto da operação compromissada deixou de ser uma ferramenta utilizada com parcimônia na administração da política monetária e se tornou um mecanismo improvisado de financiamento da dívida pública. Esconde por detrás das operações compromissadas do governo o financiamento da dívida pública, o que a impulsiona e eleva as taxas de juros, porque os bancos são privilegiados com esse cliente formidável que é o Banco Central, que é o governo da República. E eles não precisam concorrer no mercado, e com isso não há redução das taxas de juros para o setor privado. Já que os bancos, e são 5 grandes bancos que operam no país, possui o privilégio deste cliente extraordinário, que é o governo, pagando altas taxas de juros, não dependem do setor privado, não dependem do mercado para suas operações de lucro. Portanto, o Instituto da Operação Compromissada precisa ser revisto, analisado. O uso descomunal desse instituto transformou o Banco Central em uma fonte segura e atrativa de remuneração com risco mínimo, visto que compra o dinheiro disponível dos bancos em troca de títulos públicos em operações de curto prazo, dispensando os bancos de competir no mercado em busca de clientes. Funciona como um financiamento de boutique, configura um mecanismo de transferência de recursos dos contribuintes para os principais participantes do mercado financeiro e uma alavanca para o aumento da dívida pública. Porque só se fala em reforma da Previdência, que atinge os mais fracos, e não se fala em reforma do sistema financeiro, que alcança os poderosos. Esta é a indagação que se faz. Eu cobrei muito nos últimos anos, nos últimos governos. Fiz essa cobrança insistentemente. E será que teremos que continuar fazendo esta cobrança no novo governo que emerge de uma vontade inabalável do povo brasileiro de mudar o país? É o que estamos pressentindo. Porque neste campo ainda não caminharam. Não presenciamos um passo sequer
na direção de uma mudança em relação a esse monstro que nos faz reféns, o monstro do sistema financeiro. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o custo com juros da dívida pública é extremamente elevado no Brasil, próximo a 7% do PIB. A média da OCDE não chega a 2%. E como não rever isso? Eu pedi, colegas, uma auditoria ao Tribunal de Contas, uma auditoria da dívida pública. Aliás, é da Constituição o impositivo, que caberia ao Executivo realizar uma auditoria da dívida externa. 30 anos depois, essa auditoria não se deu. Daqui do Senado, com os instrumentos limitados que possuímos, pedi ao Tribunal de Contas uma auditoria da dívida pública. Obviamente, o Tribunal de Contas não tem quadros suficientes para um trabalho de profundidade, como o caso exige, mas realizou um trabalho que já nos mostrou distorções. O Tribunal de Contas identificou que 2 comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal não foram cumpridos em relação à dívida pública no país. Um deles, previsto no artigo 32, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, eu tive a primazia de ser o relator desta Lei de Responsabilidade Fiscal aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Exige que o Ministério da Fazenda efetue registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa de todos os entes da Federação, garantindo o acesso público às informações. Isso não foi respeitado. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi rasgada mais uma vez. A população brasileira não sabe quanto deve o município, quanto deve o Estado, quanto deve a União. Não conhece detalhes desse endividamento. Que dívida é esta? Quem são os credores? Quais foram as taxas de juros praticadas? O tempo de carência? Enfim, de que forma se deu esses contratos que endividaram o país? Além deste dispositivo desrespeitado, há um outro. O Tribunal de Contas identificou em 3 oportunidades diferença média de taxa de juros pagas na rolagem de títulos de titularidade dos dealers, que são as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central em comparação com as demais operações. Então nós temos, se não me falha a memória, 12 dealers. São 9 bancos e 3 instituições aí financeiras, que têm o privilégio de trabalharem com os títulos públicos, com essas taxas de juros privilegiadas. E o Banco Central, o Tribunal de Contas da União, portanto, verificou que há uma diferença da taxa de juros praticada para os dealers e para outros. Portanto, esta diferença, essa distinção é imoral. Ela é ilegal do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, mas é, acima de tudo, imoral, porque privilegia alguns em detrimento de outros. Embora não seja possível precisar, com os instrumentos disponíveis nesta auditoria, se tais diferenças decorrem ou não de algum tipo de falha ou irregularidade, a equipe entendeu haver oportunidade para o aperfeiçoamento do controle, de forma a torná-lo permanente e mais tempestivo sobre as operações envolvendo leilões de títulos públicos. Esses leilões são realizados sem transparência alguma. E o que se recomenda é um sítio na internet. Portanto, através desse aperfeiçoamento que o mundo eletrônico nos proporciona, a transparência com a divulgação desses leilões, para que a sociedade possa acompanhar e fiscalizar.
foi determinado pela Secretaria-Geral de Controle Externo que avalia a possibilidade de desenvolver, com o apoio de outras unidades do Tribunal, ferramenta tecnológica para o acompanhamento e controle sistematizado dos leilões de títulos públicos, com vistas a ampliar a capacidade de atuação do Tribunal de Contas no controle da dívida mobiliária, que constitui o principal componente da dívida pública federal. O Tribunal de Contas informou aos presidentes do Congresso Nacional que a não edição da lei prevista no artigo 48 da resolução que trata o artigo 52 da Constituição da República constitui fator crítico para a limitação do endividamento público e para a harmonização e coordenação entre os entes da Federação, comprometendo notadamente a efetividade do controle realizado pelo Tribunal de Contas da União. O meu tempo está se esgotando, mas esse tema é um tema tão importante para o futuro desse país, porque nós não podemos gerar falsa expectativa anunciando a reforma da Previdência como a salvação da pátria. Se nós fizermos isso, nós estaremos ofendendo a sociedade brasileira com a inverdade, porque qualquer pessoa lúcida que tomar conhecimento das contas públicas, do momento que vive o erário, vai constatar que não basta a reforma da Previdência. Será, mais uma vez, um governo gerando falsa expectativa. Com a leitura deste acordo do Tribunal de Contas, fica claro que a legislação aplicável à gestão da dívida pública está em grande medida inacabada e os mecanismos de transparência do processo de gestão são precários, ao ponto de comprometer notadamente a efetividade do controle realizado pelo Tribunal de Contas. Enfim, a liberdade que os bancos instalados no Brasil dispõem para decidir sobre taxa de juros que querem cobrar coloca o Brasil com um verdadeiro paraíso para a usura legalizada. Se nós formos verificar, por exemplo, o cartão de crédito, vamos lá, vamos mais um tempinho, presidente Zalci, para eu poder colocar esses números aqui. No Brasil, a pessoa física que precisar de um crédito pessoal não consignado e buscar crédito nos maiores bancos brasileiros, de acordo com dados do Banco Central, pagará uma taxa de juros anual de 60% a 90%. Todavia, dependendo da instituição financeira que buscar no mercado, poderá pagar taxa da ordem de 300% até 1000%. Até 1000%. Mas a situação piora se o cidadão recorrer ao cheque especial. Caso seja o correntista dos bancos, dos maiores bancos, suportará uma taxa anual de juros entre 260% e 310%. Há instituições financeiras cobrando livremente até 500%. É o país da usura. Esse é o paraíso dos bancos. E nós não falamos nisso, ou falamos muito pouco, ou poucos de nós falam sobre isso. E o governo que deveria falar e agir, não fala e não age. Eu não estou dizendo esse governo que está começando, eu estou me referindo aos outros governos que tiveram oportunidade, tiveram tempo e nada fizeram em relação ao sistema financeiro. Caso a dívida do cliente seja cartão de crédito, eu repito, não é? Aí teríamos de 230% a 340% até 1.300%. Então veja o que ocorre em outros países. Portugal, por exemplo. Se o cartão de crédito aqui chega a 1.300%, ou em média 340% ao ano, em Portugal não pode passar de 16%, porque o Banco Central de Portugal define para o próximo trimestre a taxa de juro limite. Então, no trimestre primeiro deste ano, a taxa de juros em Portugal foi de 15, deixa eu verificar, para ser exato, né? Pouco mais de 15%. E do próximo, aliás, foi no primeiro trimestre de 2019, foi de 13,9%. E agora,
Para o cartão de crédito, 16,6%. E limites bancários, 6,2% para créditos relacionados à educação, saúde e energia renováveis, 4,9% para financiamento de veículos novos e 6% para veículos usados. Então, em relação ao cartão de crédito, que é usado intensamente pelos brasileiros, 13,9% no primeiro trimestre e agora para o próximo trimestre, 16,6% em média em Portugal. Além dessa liberdade plena e ilimitada dos bancos para estabelecer e cobrar taxas de juros no mercado brasileiro, importante ressaltar que os 4 maiores bancos instalados no Brasil concentram 78% do crédito, por isso somos refém desse monstro. Definitivamente é uma concentração e liberalidade exagerada, maléfica, que provoca distorções no mercado. É preciso repensar o desenho e as funções do sistema financeiro, bem como realizar uma profunda modificação nos mecanismos de gestão da dívida pública brasileira. Para concluir, apenas mais uma informação. Estes 5 maiores bancos arrecadam anualmente cerca de 130 bilhões de reais de tarifas. Eu não estou me referindo a juros, a cartão de crédito, a cheque especial, apenas tarifas pela prestação de serviços aos seus clientes. 130 bilhões, isto é mais do que o orçamento de saúde para todo o país. Eu vejo que o senador Confúcio pede uma parte com muita satisfação, eu concedo a Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias, o seu discurso é uma aula magistral sobre a reforma do Estado, a economia, o desperdício e os abusos. E o senhor aponta aí que não basta somente a reforma da Previdência, tem que fazer muitas reformas em paralelo, em consequências sucessivas. Eu concordo com Vossa Excelência plenamente. E parabenizo pelo seu discurso altamente didático. Eu estava observando aí nas galerias, os alunos aqui de Brasília, há pouco estavam ali assistindo o senhor, Vossa Excelência, no seu pronunciamento. Ficaram aí uns 15 minutos e já se foram. E com certeza o senhor deu aí para eles, me ajudou muito na informação para essa juventude. E para todos nós que estamos aqui no plenário e também para o povo brasileiro que assiste a TV Senado neste momento e as reprises que elas farão posteriormente do seu brilhante pronunciamento. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Confúcio. Senador Eduardo Girão, com prazer. Uma parte, senador Álvaro Dias. Não é à toa que eu me sinto muito honrado em ser liderado por Vossa Excelência. Obrigado. No Podemos. A sua retidão, a sua coragem e a sua vida parlamentar mostram uma coerência ímpar do que Vossa Excelência pensa e de como Vossa Excelência age. E muito importante esses dados que Vossa Excelência passou. Vou pedir cópia para me aprofundar, para entender. Não é uma área do meu conhecimento, mas um sentimento que eu tenho intuitivo e com base em dados que a gente tem debatido aqui no Senado Federal também, é que esse olhar para os bancos precisa ser imediato, porque são dos maiores devedores do INSS, da Previdência que a gente está discutindo agora. Os bancos estão lá no topo. E esses valores absurdos, né, que são dos lucros dos bancos, precisa ter um aprofundamento nessa questão para ontem. Então, parabéns a Vossa Excelência por colocar isso. Eu quero dizer da minha alegria em estar ao seu lado aqui no Senado Federal. Já lhe admirava há muito tempo
E eu estava lembrando de uma história de Mahatma Gandhi, que o que a gente falou, o senhor falou aí também dos privilégios, né? E eu sei que o senhor faz isso há muito tempo, inclusive com a aposentadoria, né? Que é uma aposentadoria comum, a sua aposentadoria. E os senadores, normalmente, nós temos uma aposentadoria diferenciada e que eu vejo com muito bons olhos essa reforma. Um dos pontos que eu vi, tem outros que eu gostaria de debater, que eu não concordo. Mas um dos pontos que eu vi com essa reforma da Previdência é que iguala o regime, né, dos políticos, isso é muito importante. Mas tem uma historinha de Mahatma Gandhi que exemplifica o que Vossa Excelência faz, a sua coerência de vida. Que uma mãe chegou com um filho num evento de Mahatma Gandhi, numa palestra, senador Exalci, e senador Confúcio, que gosta muito, né, de Mahatma, que é um grande líder político, né? Um grande líder político. O senador Steve, isso aqui está dizendo que também gosta, né? É verdade, tem tudo a ver com a vida dele. Então, tem uma historinha que é muito interessante, que tem uma mãe estava com um filho obeso e precisava, porque o menino adorava a Mahatma Gandhi, tinha uma admiração por Mahatma Gandhi muito grande. E a mãe pegou a fila depois de uma palestra, depois de um encontro com o Gandhi, só concluir, porque ela falava com o filho para parar de comer açúcar e o filho não parava. Mas como o filho admirava muito Mahatma Gandhi, ela foi naquele evento para que o Mahatma Gandhi dissesse para a criança que o açúcar fazia mal. E pegaram a fila e esperaram os dois. Quando chegou na hora, depois de 1h30, 2 horas de espera, aí a mãe disse: Mahatma, meu filho, gosta tanto do senhor, fale para ele que faz mal açúcar, porque ele vai lhe ouvir, ele não me ouve. Aí o Mahatma disse: olha, eu vou voltar aqui nesse município, aqui nessa localidade, daqui a 2 meses eu volto. Traga ele de novo. Aí a mãe olhou: poxa, eu passei 2 horas esperando aqui na fila e tudo bem. Saiu sem entender, programou, voltou depois de 2 meses novamente para visitar, né, uma palestra depois. Esperou na fila, já era mais gente, esperou umas 3 horas na fila, com o filho. Aí disse: Mahatma, fale para ele que açúcar faz mal. Aí o Mahatma chegou e disse: olha, o açúcar faz muito mal à saúde. Ele causa isso, pode causar diabetes, você perde a produtividade, você na escola não fica. Aí a mãe olhou e disse: muito obrigado, Mahatma, mas me diga aqui uma coisa, por que o senhor não falou isso há 2 meses atrás? Porque eu comia açúcar. Então, a coerência de vivenciar o que se pratica. Parabéns, senador Álvaro Dias, que Deus lhe abençoe na sua jornada e lhe mantenha essa pessoa íntegra, correta e que realmente se preocupa com o interesse do Brasil e do seu povo, do povo brasileiro. Muito obrigado, senador Girão. Eu gostaria de agradecer, senador Exalci, Vossa Excelência faz parte disso, a presença dos que renovaram esta casa, porque nós estamos respirando um ar mais oxigenado atualmente. Novos senadores, novas lideranças, certamente teremos novos relatores, substituindo os de sempre. Há um ambiente renovado, sem dúvida que estimula. Eu confesso que nos últimos anos estava desconfortável. Eu pouco participava de reuniões de lideranças, porque o ambiente não me fazia bem, era um ambiente contaminado. E hoje nós sentimos nesta casa um novo ambiente, com a presença dos 49 senadores que substituíram os 54, não é? Portanto, na verdade nós tivemos só 8 senadores reeleitos que disputaram as eleições, sem desmerecer aqueles que não se elegeram, muitos dos quais brilhantes senadores,
mas que foram alcançados por esta tempestade de mudança que abalou o país, né? Alguns farão muita falta aqui, mas outros serão, na verdade, uma ausência que preencherá uma grande lacuna. Então, na verdade, eu manifesto aqui o estímulo que recebo com a presença de tantos novos senadores. Hoje, 4 estão aqui presentes: o Isalci, o senador Confúcio da Rondônia, um estado habitado por muitos paranaenses, né? E aqui o nosso capitão Stevenson, que vem do Rio Grande do Norte, e o Eduardo Girão, que vem do Ceará. Uma renovação importante, salutar, e que certamente apresentará resultados objetivos na construção do Brasil que todos nós queremos e merecemos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Álvaro, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência toca na ferida. Eu disse aqui, desde o início, nós temos que fazer uma reforma do Estado, porque não adianta aprovar a Previdência. É fundamental a aprovação da Previdência, mas se não tocarmos nos demais itens, como foi dito pelo senador Álvaro, está aqui no orçamento de 2019. A amortização, juros e refinanciamento, 1,4 trilhões. Ou seja, praticamente 42% do orçamento é para pagamento de juros, refinanciamento e amortização da dívida. Um déficit de 139 bilhões primário, e que o déficit real chega a quase 500 bilhões. Portanto, esse pronunciamento do senador Álvaro Dias realmente coloca aquilo que é prioridade para todos nós, porque não justifica fazermos uma economia com a reforma previdenciária se não cuidarmos dos demais itens. Daqui a pouco serve simplesmente para pagar juros da dívida. Portanto, parabenizo o senador Álvaro Dias pelo pronunciamento, e é uma questão que vamos cobrar, sim, para que haja também uma reforma do sistema financeiro. Próximo inscrito, nosso senador de Rondônia, pelo MDB, Confúcio Moura, nosso parceiro na área de educação.